Bom dia a todos. Hoje, 13 de dezembro de 2021, aula de edificações, né, aquele módulo 2 que passou, que veio na frente do módulo 1. Começo pedindo desculpas a vocês pela nossa última aula, não pude estar com vocês aqui ao vivo, pintou aí um compromisso, né, ligado a um projeto aí da universidade na segunda-feira, precisei de uma reunião no Rio de Janeiro, e não pude estar presente com vocês aí no tempo que deveria estar. Aí, para não perdermos tempo, eu recuperei uma aula já gravada de uma outra turma de edificações, com conteúdo que seria ministrado na data, e coloquei para vocês ali. Então, eu começo essa nossa conversa de hoje, indagando vocês aí sobre dúvidas que vocês tenham tido no material aí dessa última conversa, que foi relacionado à questão aí da montagem da estruturação de uma rede de precedência, essa redinha que está na tela de vocês ali. Então, assim, eu passo a palavra a vocês para saber se ficaram dúvidas, se tem pontos aí a serem discutidos relacionados a este tema desta última aula gravada, ou eventualmente outros pontos mais aí que tenham ficado para trás. Vocês têm algo a colocar, algo a questionar, algo que não ficou claro? Professor, na verdade eu tinha uma pergunta em relação ao exercício proposto antes, que era a parte Sim, de determinação, né, sim, da duração. Quando eu estava olhando assim, por eu ter uma EAP um pouco diferente do... Cada um, né, arranja de uma forma. Quando eu olhei as atividades na Sinap, tinha algumas que, por exemplo, ou na Sinap estavam mais detalhadas, então eu não sabia qual coeficiente de produtividade eu usaria, porque misturavam atividades, sim. ou ao contrário, o meu estava mais destrinchado e ele usava um índice de produtividade único para algumas atividades. Então eu não sabia qual índice escolher nesses casos. Entendi. Isso vai acontecer, isso acontece, Isabela, né? Porque aquela história, né? Estruturar um projeto de maneira analítica, como foi proposto para vocês fazerem, cada um de vocês tem uma maneira de montar essa estrutura analítica, de entender, né, a estruturação e a composição e os serviços que entram, entendimento de vocês sobre o serviço. Não existe um modelo, né, que fala, olha, é assim, o entendimento ele é. E se for olhar entre as próprias tabelas existentes, SINAP, TCPO, CIURB, SICOP e tantas outras que existem por aí, também, né, há um olhar diferenciado no que diz respeito ao serviço, ao entendimento sobre o serviço. Então, essa confusão, essa dificuldade, melhor dizendo, ela faz parte, aí se coloca como desafio. O que nós podemos fazer aqui, se você quiser me apresentar aí em específico algum ponto para a gente discutir agora ou depois da aula, você fique à vontade, mas o espírito é encontrar aquela composição que melhor se adeque ao serviço que eu havia entendido lá, buscar um melhor entendimento. Uhum. E aí, pontualmente, se você quiser trazer aqui a conhecimento que eu posso te instruir, fica à vontade. Mas essa dificuldade, ela é parte aí do desafio. Entendi. Eu vou dar uma olhada de novo na minha tabela, e se é porque agora eu não tenho a Sinap na cabeça, mas aconteceram Sim, alguns encontros. Então, se eu refazendo essa parte, que eu estava esperando para tá, a aula para poder discutir tá. se eu usava alguma coisa, aí eu posso até enviar Isso, um senão de e-mail repente para o senhor senão você e separa aí no final da aula, você me apresenta, vou ver. vê o que você faz aí, tá Vou bom? separar aqui e já deixo separadinho para tentar Tá joia, parecer. Obrigada. tá joia. O que nós fizemos aí na parte gravada, só para recapitulando aqui rapidinho, foi, né, rapidamente alguns conceitos que vocês, né, devem ter já observado e visto com o professor Fialho em gestão do projeto. Eu sei que o Fialho traz esse conhecimento de redes de precedência, alguma teoria sobre isso. Então, assim, seria o momento de nós nos apoderarmos desses conceitos para montarmos a nossa rede, para atendermos aí o nosso planejamento. E aí, isso, né, no começo, aí, antes eu falava, não, vamos fazer à mão, cobrava que vocês construíssem uma rede de precedência de maneira manual. Ultimamente, já não tenho colocado dessa maneira, né, aconselho que vocês aí façam download para quem não tem desse programinha, que é um programa aberto, o Project Libre. Para quem tiver o Microsoft, o MS Project, ótimo também, ele é um pouco mais capaz ali, tem mais recursos, mas enfim, qualquer um dos softwares que vocês utilizarem está de bom tamanho. E aí, a partir desse software, né, no caso aqui, que está aberto aqui na minha tela, é o Project Libre,
vocês vão trazer a estrutura analítica para cá, até ali o nível do serviço, tá? Trazer as informações. Então, eu trago a IAP para cá, ela entra nessa coluninha aqui de nome, eu trago aí, né, a questão aí das durações que foram calculadas para os serviços, vou atribuir os números de dias daqui, aquilo que foi feito lá no Excel, e também no próprio Excel nós tínhamos já, né, falado a questão das atividades predecessoras, os tipos de ligações, né, ligação fim, início, início, fim, 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 início, início, foi dito, foi explicado a semana passada, no conteúdo gravado, para que nós, né, de posse dessas predecessoras, as coloquemos aqui. Então, o programinha se encarrega de montar aí a nossa rede, não é isso? De montar a nossa rede. Então, e aí tem aqui, deixa eu colocar agora, deixa eu mudar aqui, só um minutinho. Parar a apresentação, e apresentar a tela toda, a tela inteira. E aí, então, tem aqui, né, a minha versão aqui do projeto, da casa, né, como eu digo sempre, é uma estrutura analítica de fins didáticos, né, ela é bem completa, ela é bem simples, tá? As durações aqui colocadas, né, foram, né, valores que eu arbitrei aqui, sem percorrer aquele caminho de né, buscar as informações que vocês foram orientados para poder fazê-lo, enfim, foi colocado aqui para que a gente apareça e consiga vislumbrar aqui os elementos gráficos. Nesse caso aqui, o que nós enxergamos aqui é mais uma versão de um Gantt, né, a forma de Gantt de apresentação, que são as barrinhas, né, temporais, né, com a cronologia, né, os dias aparecendo aqui, e a barrinha aqui se expressando através desses dias, e eventualmente ainda traz aqui uma setinha. Então, uma mistura aqui meio que o Gantt, meio que o diagrama, mas isso aqui é uma visão, e aí existem as maneiras de apresentar isso de outras maneiras. Vamos ver se eu... Network, Gantt, WBS, vamos ver aqui as possibilidades aqui de apresentação, a rede, aqui a rede de precedência construída, né, com as caixinhas, com as ligações, identificando a ligação de fim e início, né, as caixinhas em vermelho destacando o caminho crítico dessa rede que foi montada, enfim, né, vocês, né, imagino que vocês tenham chegado até aqui, tenham conseguido, usando essas ferramentinhas, construírem na rede de vocês, expressá-la graficamente dessa maneira, ter um entendimento aqui sobre, né, sobre o Gantt, enfim. E aqui, né, com isso aqui, nós temos, né, o prazo, né, para a realização da casa. Então, um projeto que, se começasse aqui no dia 12 de dezembro, como está colocado aqui, terminaria aqui no dia 12 de janeiro, não é isso? 12 de janeiro é o prazo final para a realização dessa casa, segundo aqui a minha criação. E aí eu tenho aqui, né, os meus subsistemas destacados, eu posso fechar aqui e entender aqui quando começa, quando termina cada um deles, né, e aí abro, explodo, vejo lá os serviços que estão presentes, o início e o fim de cada serviço, se eu tenho folga, se eu não tenho folga, ou seja, tenho aqui o meu diagrama de Gantt, o meu cronograma de obras, enfim, com os prazos, né, do projeto como um todo e das suas partes, para poder gerenciar esse projeto, olhando aqui, né, para as datas de início, datas de fim, enfim. E aqui a gente consegue ter respondido a nossa primeira, né, questionamento do início aqui das nossas aulas, que é em que tempo eu realizo esse projeto, né, qual a duração, qual o prazo de realização desse meu projeto, e mais que isso, né, em que momento os serviços acontecem, em que momento os serviços terminam, consigo ter esse entendimento temporal do meu projeto, para depois verificar se esse planejamento atende, né, porque depois tem o olhar, né, da questão do avanço financeiro do projeto, porque esse avanço físico aqui desenhado condiciona-se um avanço financeiro. E aí a questão é de ter o encaixe dos meus fluxos de receitas e de despesas. Então, este meu planejamento físico, ele determina um certo desembolso financeiro para que ele aconteça. E a questão é saber se, fruto das minhas receitas, se eu posso,
seguir com esse planejamento sem ter que, né, haver um descolamento, ou seja, dado momento onde o avanço financeiro ele, né, ele ultrapassa aquele recurso disponível naquela data, e aí, eventualmente, em função disso, eu preciso rever meu planejamento físico para, né, que o meu fluxo, para que o meu plano respeite um fluxo positivo de caixa, para que não fique negativo. Então, ao final, na nossa última aula, a gente volta a olhar para isso aqui para verificar a aderência desse plano à questão aí das minhas receitas, mas isso a gente volta a falar disso no finalzinho. Então, este é o produto, né? Esta maneira, então vocês viram passo a passo, a gente começou lá preocupado com WBS, estruturar de maneira analítica o meu projeto, chegar ao nível de serviço, para cada serviço levantei os quantitativos, estabeleci ali, determinei as durações a partir, né, das quantidades de serviço, do índice de produtividade, da equipe alocada, tudo isso foi construído e eu tenho aqui materializado o meu cronograma, né, o meu Gantt, meu diagrama de redes, como eu quiser aqui observá-lo, né, basta aqui alterar aqui a forma de apresentação. Então, tenho o meu planejamento físico determinado e, a partir de então, eu cravo um planejamento e passo a controlar, acompanhar minha obra, né, conduzindo essa obra para que os prazos aqui estabelecidos no planejamento possam ser atendidos e cumpridos. Certo? Então, essa é a primeira parte do nosso desafio, o tempo, né? O plano temporal para a materialização do meu projeto. Agora nós vamos entrar, então, se vocês não tiverem, né, nenhum outro ponto a comentar sobre isso aqui, vamos passar aqui ao estágio seguinte, que é trabalhar agora com a questão orçamentária, com os custos. Então, quanto vai custar o meu projeto? E não só o quanto custará o meu projeto dentro de uma leitura global, né, quanto custa a casa, mas quanto custará cada uma das partes que compõem essa casa. Quanto custará a fundação, a estrutura, os sistemas prediais, e mais que isso, quanto custarão os serviços, cada serviço ali presente, né, para conformar ali um subsistema, qual o gasto que eu vou ter com os materiais, qual o gasto que eu vou ter com a mão de obra, qual o gasto com o equipamento, ou seja, vamos falar de composições de custos agora, que é a etapa seguinte, certo? Então, a gente vai deixar, eu espero que todos vocês tenham conseguido aqui trabalhar, baixar o programinha, construir na rede de vocês, está avançando, né, nesse exercício que ele é feito em casa, lembrando que ele complementa aquilo que é dito em sala de aula, onde vocês todos deveriam ir executando e fazendo o papel de vocês, que é pondo em prática, né, essas questões aí depois da aula, e tem aquele grupo de alunos lá que optou por, né, para que esse exercício entre no cômputo da nota, obviamente, para esse grupo, ao final aqui das aulas, ele, né, com o exercício preparado, integralizado, vai fazer de novo uma nova submissão para que eu possa avaliá-lo e isso, né, ser atribuído aí como forma também de avaliação, ser atribuído uma avaliação ao exercício. Então, para aqueles que optaram por essa dinâmica de avaliação, tá bom? Para todos os outros, né, eu não estou aqui cobrando, não vou ficar fiscalizando se fez, se não fez, eu só, né, digo para vocês e insisto, é importante que façam para que o conceito, para que os não, se firmem aí na mente de vocês, tá bom? Bom, para a parte de orçamento, vamos voltar aqui, trabalhar agora, né, com Excel, né, com a nossa planilha, que é uma planilha só que a gente continua utilizando ela, colocando aqui mais linhas e mais colunas para ir avançando nessa nossa construção. As planilhas orçamentárias, né, são os instrumentos, os meios que nós utilizamos para compor os orçamentos. E também não existe uma planilha, esta é a planilha. Não, cada um pode construir a sua planilha, trazendo as informações que julgar pertinente. Ela tem um conceito, uma formação, uma estruturação básica que é a mesma para todas, mas cada um, aí, cada engenheiro, cada engenheira pode ir sofisticando, pode ir melhorando, pode ir, né, montando a sua planilha da melhor maneira, a maneira que achar mais conveniente para os seus propósitos, tá bom? Então, se até aqui nós trabalhamos com o nível de serviço, percebam que vocês, na nossa IAP, nós saímos lá do nível casa, que é o sistema, entramos no subnível subsistemas, e aí descemos ao nível de serviço, ou seja, né, trabalhamos até o terceiro nível da nossa estrutura analítica. Para trabalhar agora a questão de orçamento, nós vamos descer num quarto nível, que é o nível dos insumos.
nível dos insumos. Então, cada serviço que aparece aqui, eu vou fechar a minha estrutura aqui no nível do serviço. Então, para cada um dos serviços que aparecem aqui, né, no meu caso aqui, forma, armação, concretagem, marcação de alvenaria, enfim, por aí vai, para cada um dos serviços, né, eu preciso agora levantar e determinar quais são os insumos necessários à realização daquele serviço. Então, para cada serviço, existe um pacote de insumos necessários à sua realização, né, que se abrem em três grandes grupos, em três grupos principais, quais sejam os materiais, a mão de obra e os equipamentos necessários, né, à realização do serviço. Então, os insumos se apresentam, né, dizem respeito a esses três grupos, de novo, insisto, quais sejam materiais, mão de obra e equipamentos. Os custos envolvidos dizem respeito aos custos, né, dos materiais, da mão de obra e do equipamento. Então, minha composição orçamentária ela se dá a partir, né, dos custos relacionados a esses três insumos. Eles que irão perfazer o meu custo de construção. Então, o custo de construção do meu projeto, no caso específico da minha casa, esse custo de construção é o somatório dos custos de todos os materiais, toda a mão de obra e todos os equipamentos trazidos para a realização de cada um desses serviços. Ok? Até aqui? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, aqui, essa aqui é a nossa, do tocante ao prazo lá, foi onde nós chegamos no Excel, nós tínhamos o serviço aqui, calculamos as durações, estabelecemos as predecessoras, e levamos essa informação lá para o programinha para calcular lá, né, o gráfico de Gantt, o gráfico de redes, e fazer aquilo que a gente viu ainda há pouco, viu na aula passada. Agora, eu vou abrir aqui, vou partir para uma outra planilha, que na verdade é a mesma planilha, né, explodida aqui, com mais elementos. Então, vocês também, né, vão construindo, vão melhorando, vão injetando aí linhas e colunas às planilhas de vocês, para que tenham, né, uma mesma planilha que seja capaz ali de, né, de ter toda a informação, né, conter toda a informação. Então, a planilha agora em curso é a planilha de orçamento. Então, ela vai aparecer aqui, né, nós vamos aqui trabalhar explicando para vocês como se constrói, o que é feito, como vamos fazer aqui, tudo direitinho, tá bom? Essa aqui é a minha planilha do professor Luiz Otávio. Cada um de vocês, né, tem incumbência aí de fazer o quê? De construir a sua própria planilha, a sua própria, talvez, primeira planilha orçamentária. Existem modelos de planilha disponíveis, né, na internet e tal, que vocês podem olhar, consultar, identificar o que tem, se ela atende, se ela não atende, enfim, né, um universo de informações aí disponíveis no tocante à parte de orçamento. Mas, por onde nós começamos? Enfim, nós temos que buscar estruturar as nossas composições. Para cada serviço ali presente na minha planilha até aqui, eu preciso saber o que eu preciso de insumos para realizar aquele serviço. Então, vamos pensar assim, no meu caso, primeiro exemplo aqui, eu tenho lá uma laje de radier. A laje de radier é o meu, né, meu serviço, um dos serviços contidos, faz parte do subsistema fundação. Está aqui, a minha estrutura analítica é o meu item 1.1.1. Este é o meu serviço, certo? Meu serviço. Se eu fechar aqui, só para... tá lá. Então, aqui todos os meus serviços, nesse meu caso aqui, e eu vou começar, então, aqui, trabalhando com vocês, a construção da minha composição a partir do primeiro serviço que aparece aqui na minha rede, que no caso aqui é a minha laje de radier, certo? Então, eu vou ter que colocar linhas abaixo aqui, linhas abaixo da minha laje de radier, para que eu possa, então, identificar todos os insumos necessários à sua realização. Então, tenho lá, ó, armador, para poder armar, preparar a armação dessa minha laje, que é uma laje armada. Então, tem lá um projeto, o detalhamento dessa minha armadura, eu tenho que ter um profissional, no caso ali, um colaborador, um armador, responsável por executar o serviço de armação. Eu tenho o pedreiro,
né, porque para fazer essa minha laje, eu preciso contar com este ofício. O pedreiro ele vai entrar ali preparando, né, na verdade, a questão ali de preparo da minha base, é o responsável ali nessa minha conta aqui por fazer uma contenção lateral no meu próprio sisteminha de forma, né? Então esse pedreiro, como é uma forminha menos sofisticada, ele, o próprio pedreiro se incumbe aqui de montar essa forminha lateral, essa contenção lateral, para conter o concreto fresco que eu vou lançar ali dentro. É o pedreiro em que vai, né, lançar o concreto, que vai espalhar o concreto, dar acabamento ao concreto. Então, tudo isso cai na conta desse profissional que é o pedreiro e vai ser apoiado ali por ajudantes, né, ao qual nós chamamos aqui de serventes, né? Então, em termos de equipe, de recurso humano, do meu insumo mão de obra, eu aloquei aqui amador, pedreiro, servente. Você pode falar, não, professor, na minha composição aqui, eu acho imprescindível trazer a figura de um carpinteiro. Então, traga o carpinteiro para cá. Enfim, essa equipe que entra para realizar os serviços relacionados à laje do Radier, eu posso ter outros elementos. Eu posso também aqui, é aí que está, né? O jeito que cada um constrói, né, a sua planilha. Eu posso entender que a laje do Radier é o serviço macro e eu vou quebrar esse serviço em 3 serviços ou serviços aí micro, por exemplo. Eu vou trazer o pacotinho de formas, trazer o pacotinho de armação e trazer o serviço de concretagem. Ou seja, quebrei o serviço laje de Radier, execução da laje de Radier, em 3 serviços menores, se eu achar por bem fazer isso. Então, basta contar aí e ter que estudar 3 composições. Então, existem maneiras e maneiras de fazer aqui, né? Neste caso em específico, a execução, eu vou até colocar aqui porque é serviço, né? Vou até reescrever isso aqui, deixar melhor escrito aqui. Execução da laje do Radier. Eu deixei aqui, né, num pacotinho fechado aqui, onde não aparece tudo junto aqui. Então, estão aqui a mão de obra e tenho aqui os materiais. Então, tenho aqui brita, que vai entrar aqui para poder criar um laço de brita nessa região onde eu terei minha laje, né? Então, deixa eu ver aqui, para materializar o serviço na cabecinha de vocês, me permitam aqui rapidamente encontrar aqui uma execução de imagens. Então, estamos lá. Estamos vendo aqui, né? Para materializar, para a gente enxergando o que eu estou falando aqui, né? Então, vendo aqui um Radier já executado, né? Já está concretado, já está, né, pronto para o serviço subsequente. Esta etapa aqui, deixa eu ver, eu tenho o Radier aqui, já recebendo aqui, provavelmente é uma laje, né, dá a impressão aqui de ter uma durativa aqui, umas proteções. Essa é a impressão que eu tenho com essa foto que eu estou enxergando aqui. Mas deixa eu ver aqui. Aqui, né, uma espécie, né, de uma laje já armada, uma laje que eu posso chamar laje de Radier já com a sua armadura disponível, um Radier já mais bem estruturado. Deixa eu ver, achar um Radierzinho aqui mais tranquilo aqui. Aqui, essa foto acho que me ajuda aqui. Essa imagem me ajuda aqui. Deixa eu ver se ela fica maior. Então, tá aqui, né, a forminha, né, já armada. Não, essa laje também não está muito legal essa foto. Deixa eu ver aqui uma outra foto. Estão aparecendo mais uma aqui, ó. A brita, aquele material que entrou lá, que nós comentamos lá, que estava olhando para ele. Então, aqui vocês estão vendo a tabeira lateral, né, um sisteminha de contenção da forminha que entrou aqui, né? O próprio pedreiro pode fazer isso, pode trazer um carpinteiro, tem que travar isso aqui. Sobre o meu terreno, obviamente, nivelado, com uma terraplanagem já feita, percebam vocês que um dos detalhes, estava comentando alguns detalhes do Radier, eu tenho que deixar provisionado já, preparado, parte dos meus sistemas prediais. Então, principalmente a parte de esgotamento, né, de esgoto, já está passado, né, porque eu vou concretar isso aqui, depois eu não vou quebrar o concreto para poder passar a tubulação de esgoto.
Então, já entra aqui de maneira precoce aqui a parte de sistemas prediais, especificamente a parte de esgoto. Então, essa é uma atividade, né, que na construção lá do nosso plano, já tem que aparecer. Então, qual que é a atividade predecessora ao lançamento aqui, a preparação dessa brita, por exemplo? Tem que, né, já ter distribuído aqui os meus ramais de esgoto, para depois, sim, né, esparramar aqui essa brita, essa camada de brita, que tem um propósito, tem uma função a brita entrando aqui. Eu vou explicar para vocês, aproveitar a imagem para explicar o porquê que nós lançamos esta camada de brita neste momento aqui. Por quê? Porque quando, né, eu for lançar o concreto fresco aqui, a parte fluida, a nata do concreto, ela vai preencher, né, essas britas aqui. Antes disso, eu tenho que preservar o meu concreto. Eu tenho que garantir a integridade do meu concreto. Eu não posso permitir que o meu concreto se contamine. Então, eu não vou lançar o concreto diretamente sobre a terra aqui. Porque se eu fizer isso, eu estou contaminando o meu concreto, estou, né, prejudicando a qualidade do concreto. Então, eu preparo uma camastro de brita, né, que vai ser, né, uma camada tal que vai receber o meu concreto. Então, para evitar a contaminação do meu concreto com a terra presente no terreno aqui. Então, a brita tem, entre outras funções, esta função aqui de preservar o concreto. Acontece que, né, se eu lançar diretamente o concreto sobre essa brita, o que vai acontecer é que, né, a parte fluida do concreto, a nata do concreto, vai preencher os vazios existentes aqui nessa camada de brita. E a hora que ela preenche esse vazio, ela cria um caminho para que a eventual água, um dia presente nesse terreno, ela ascenda por capilaridade e suba, né, por essa camada, né, de concreto desse meu radier, trazendo umidade aqui, né, para o meu piso. E eu não quero isso. Eu quero, né, que essa água, eventualmente presente no terreno, não consiga, não ascenda, não suba usando os capilares que serão formados a partir, né, da presença da nata de concreto aqui entre, né, os vazios da brita aqui. Para que isso não aconteça, o que se faz? Se faz isso aqui, olha. Essa foto aqui está pequenininha, a qualidade não está muito boa, deixa eu ver aqui. Mas eu coloco uma lona preta, imediatamente sobre a camada de brita. Eu espalho uma loninha preta, né? Aqui essa imagem está mais clara, estão percebendo o preto lá, que é uma lona preta, sobre a brita e antes de entrar com a armação. Qual que é a função dessa lona aqui? É impedir a formação desses capilares, desse preenchimento desse vazio da brita por concreto. Então, eu lanço o concreto aqui sobre essa lona, né? E essa nata não vai preencher. Então, a água que um dia possa se fazer presente aqui no terreno, ela não consegue ascender, porque ela não consegue vencer o vazio, os vazios ali da camada de brita. Ela não sobe. A sucção se dá por capilaridade, tem um capilar para ela ascender. Aí, na existência de capilares, o vazio ali presente, a água não sobe. Então, pronto, né? Eu consegui com isso, né, impedir que uma água que um dia se faça presente no terreno venha por capilaridade subir, trazer umidade aqui para essa laje. Estou aqui com essa lona trazendo aqui, né? Isso aqui eliminando aqui o surgimento de uma patologia futura, que é a umidade presente na laje por ascensão por capilaridade. Então, a lona está ali. Então, são etapas construtivas que tem que ser pensadas, mas são etapas muito rápidas, né? O espalhar a brita, o posicionar essa lona, são atividades que acontecem ali em frações diárias, em horas, em minutos. Então, também eu tenho que ter um cuidado de não ficar carregando a minha rede, né, com inúmeras etapas para não tornar isso tão complicado. O que eu não posso esquecer. O que eu não posso esquecer. Então, a hora que eu coloco lá, posso ter um item de serviço que é preparação, da base do radier, onde na preparação eu estou contemplando, né, o espalhamento dessa brita e o posicionamento da lona. Já tem isso subentendido, né? Então, em termos de HH de homem que a gente vai colocar lá, tem lá um pedreiro incumbido disso. E aparece material, aparece lá um material brita e aparece também na minha composição um material lona.
porque não é desprezível, essa lona tem um custo, esse custo tem que estar aparecendo na minha composição. Tá? Então, voltando aqui para a minha composição, eu estou colocando aqui os insumos. Coloquei armador, coloquei pedreiro, coloquei servente, coloquei lastro de brita, mas percebam vocês aqui que não está a lona preta, não está aparecendo. E eu já identifiquei que ela tem que ser colocada e seria um item a mais. Eu deveria colocar aqui, né? Vir aqui, inserir uma linha aqui e especificar aqui, lona preta, na gramatura lá, né, com a espessura 0,3 milímetros do tipo tal, e colocar esse material aqui, né, que não estava aqui originalmente na minha composição. Aí laço de brita, aí depois aqui, a armação. A armação é que eu estou usando aqui uma tela soldada. Eu posso, né, constituir a tela no local, a partir do ponteamento das armaduras vergalhões, eu posso usar uma tela já pronta, né, soldada, né, com uma malha tal, que atenda lá ao meu projeto. Então, tá, o aço está aparecendo aqui, através da tela soldada. O concreto está aparecendo aqui, de acordo com o projeto, é um concreto estrutural, nesse caso apareceu aqui virado em obra, então isso nem se usa mais. É um concreto, que eu tenho que buscar por um concreto usinado, e com a especificação, com a resistência do concreto, direitinho. O prego que vai ser usado aqui na preparação das tabeiras, da contenção da forminha, né? A própria tábua que eu vou usar aqui para poder fazer, né, a contenção lateral, fazer minha forminha. Então, todo o material que eu vou utilizar para realizar o meu radier, eu tenho que trazê-lo para onde? Para a minha composição. Não posso deixar nenhum material de fora. Senão eu esqueço de trazer o material para lá, preciso do material para poder fazer acontecer, não considerei no custo, começo a furar meu orçamento. Então, todos os materiais têm que estar contemplados. Têm que estar contemplados. E aí é o conhecimento. Se vocês, aí tem a seguinte, né, seguinte dica para vocês ali. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos olhar aqui, vamos voltar para cá e vamos ver aqui, colocar assim, Sinap, execução de radier. O que eu quero fazer aqui? Eu quero dar uma espiadinha, nas composições existentes para saber se eu tenho algo já pronto, né? Deixa eu aqui. Sinap, radier. Está aparecendo rapidamente aqui meu radier. Não é esse caderno de encargos que eu quero. Sinap. Sumário de publicações, sempre me oriento por aqui. Sumário de publicações, deixa eu ver, radier, piso, aqui eu clico aqui. Então, aqui eu tenho um caderno técnico para composição para radier. Então, eu tenho que eu preciso aqui, deixa eu ver aqui as composições. Compactação, percebam vocês, olha, que para fazer lá o radier, eu tenho outros serviços que antecedem, né, o que nós estávamos discutindo aqui, olha, eu tenho compactação de solo, eu tenho montagem e desmontagem de forma para radier, tenho fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, tenho armação para execução de radier, e eu tenho execução de radier, né, com a espessura de 20, de 15, de 25, enfim. Então, percebam vocês que a Sinap, ela traz aqui serviços, né, que se complementam para a execução do radier. Então, não é só como eu estava fazendo ali, eu posso melhorar, posso sofisticar a construção da minha composição. Então, eu tenho que preparar o meu solo, eu tenho compactação mecânica do meu solo, antes da... Se eu tenho um serviço, tenho que preparar, tenho que compactar esse solo, compactar de maneira mecânica, isso é um serviço específico, tem uma composição específica para ele. Né? Eu tenho que trazer para a minha estrutura, né, de projeto, uma estrutura analítica. Vamos ver aqui, passo na compactação, a forma. Eu vou preparar essa forma, eu tenho que ter lá um ajudante, um carpinteiro, tem que ter os materiais, sarrafo, pontalete, tábua, prego e desmoldante para poder preparar essa forma. É um serviço
aqui nesse caso aqui de fabricação, montagem, desmontagem da forma. Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui, olha, aqui eu estou aprendendo. Para quem não está habituado aqui ainda com a questão aí das construções, do sequenciamento de serviço, dos serviços necessários para a realização de algo ali, eu posso ir aprendendo também com as composições aqui. Já entendi aqui, olhando para isso aqui, que, olha, eu tenho que lembrar, eu tenho que compactar o terreno, olha, eu tenho que preparar a forma. E aí tenho aqui o meu serviço especificado aqui, e tem a composição desse serviço que aparece aqui. Então, eu vou fazer aqui o uso dessa composição, vou contar com essa composição, eu parto dela. Eu não tenho que, para cada serviço, ficar pensando na cesta de insumos que eu tenho que trazer para executar o serviço. Eu começo confiando naquela tabela de composições, que está me servindo por base, para usufruir da composição dela própria ali. Então, levo o serviço lá, né, e levo no nível 4, o nível de insumo, os insumos aqui trazidos pela composição. Vou copiar, dar um Ctrl C aqui, e dar um Ctrl V na minha tabela lá. Obviamente que eu tenho que trazer a minha composição que se adequa ao meu projeto, aquilo que eu vou fazer. Então, por exemplo, aqui, aqui é já a composição para armação. Armação para execução de radier. Piso de concreto sobre solo. A tela, aqui a Sinap traz aqui composições que diferem em relação à tela que se pretende usar. A tela aqui 92, que é 113, ou seja, qual a tela especificada no meu projeto de armação? Então, em função da especificação do projeto, eu venho aqui e levo a composição, né, com a tela correspondente, no caso aqui a armação. Vou pegar essa composição aqui, dar um Ctrl C aqui e colocar debaixo do meu serviço armação, contido lá na minha planilha. O que vem depois aqui? Armação. Está variando por conta da tela, que pode ser diferente. Eu tenho aqui agora a concretagem do radier, que é um outro serviço. A Sinap, então, ela quebrou lá em compactação, fabricação de montagem de forma, armação e concretagem. Então, concretagem é um outro serviço que está aqui, que tem aqui os insumos para a concretagem. Tem lá o pedreiro, o servente, o vibrador, que é o equipamento, e o concreto, que é o material. Certo? Então, tenho aqui os insumos aqui. Então, qual que é o papel até aqui dessa construção? Eu vou lá para o Excel e vou levando para debaixo do meu serviço os meus insumos. Se eu estiver usando a Sinap como referência, eu posso ir construindo a minha tabela no nível de serviços e de insumos de acordo com o que a Sinap me apresenta. A Sinap traz tudo, está tudo ali. Posso confiar cegamente, não vai me faltar nada em termos de material, de equipamento, de mão de obra? Não. Quer ver só? Aonde, dentre as composições que nós estávamos observando aqui, aonde que apareceu lá a questão da lona, que é aquela barreira lá para impedir a formação dos capilares ali, a penetração do concreto magro ali, na brita. Não aparece, a lona não aparece em lugar nenhum aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que injetar o serviço lá de lona em alguma dessas composições. Eu vou personalizar a minha composição segundo aquilo que eu acredito, segundo aquilo que eu vou fazer. Então, pode estar, por exemplo, aqui eu posso injetar aqui a lona, pegar a composição aqui de... pode ser a própria armação. Aqui eu coloco um item, colocação de lona. O próprio armador pode ser o profissional designado a espalhar a minha lona. Ou eu posso colocar de lá a brita, a preparação, onde que aparece a camada aqui. Vamos ver aqui. A camada, compactação mecânica, ajudante, sistema de formas. Não estou achando aqui também, aqui na Sinap, a questão aqui da brita, de esparramar a brita, de colocar a camadinha de brita. Aqui tábua, prego, não apareceu brita aqui na forma. Aqui, ó. Camadas, apareceu aqui, olha só. Camada separadora para execução de radier. Tá lá, lona plástica. Opa, então a Sinap lembrou aqui, trouxe uma composição à parte, a lona plástica, o material lona e
os profissionais que irão aplicar, que irão esparramar essa lona aqui, qual serviço esse que ela chama aqui de camada separadora para execução do radier. Então, opa, a composição está aqui, ela existe. Vamos ver agora aqui aonde que está aqui a brita. A brita deve aparecer em algum lugar aqui, porque deve estar na sequência cronológica, no ordenamento lógico aqui, ela aparecer antes da armação. Mas enfim, depois vocês vão percorrer esta composição aqui para montar de vocês e vão achar a brita aqui, o espalhamento da brita em algum local. Se não encontrar, deixa eu dar uma espiada aqui. Tem que aparecer, né? Escavação manual, compactação mecânica, montagem, fabricação, armação. Camada separadora está aqui. A brita não está aparecendo aqui em lugar. Execução de radier. Enfim, não sei. Talvez depois vocês vão encontrar isso aí. Mas o que é o espírito de construção aqui? Estamos discutindo o espírito da construção. Eu ir contar com uma tabela de composição, exemplo da SINAP, para me ajudar aqui a trazer as composições para debaixo dos serviços. E até mesmo verificar se todos os serviços que eu havia pensado, se eles estão aparecendo aqui na minha planilha orçamentária. Certo? Então, é um trabalho aqui braçal de construção dessa planilha. Percebam vocês que no exemplo que eu havia aberto aqui, isso que eu trouxe para cá, isso aqui eu peguei de uma outra tabela. Deixa eu ver se está especificado qual foi aqui. Provavelmente foi a TCPO. Se for na TCPO, talvez a TCPO apresente a execução do serviço de laje dessa maneira aqui, muito menos detalhado que a SINAP. Então, não trouxe aqui à toa. Isso aqui eu colei de alguma composição, de alguma tabela. Está muito mais fechadinha aqui. Lá na SINAP está muito mais aberto, está muito mais detalhado, aberto em vários serviços, que torna a construção dessa planilha orçamentária muito mais próprio, porque a gente tem que estar preocupado em não deixar escapar nada. Não podemos deixar de fora nenhum insumo, nem seja material, nem mão de obra, nem equipamento. Se nós esquecermos, nós estamos comprometendo o nosso orçamento aqui. Então, o que nós vimos até aqui, a SINAP serve e deve servir como referência para todos vocês. Então, essa parte aqui de estruturar essa planilha, de abrir a planilha no seu quarto nível aqui e de colocar debaixo dos serviços as composições através lá de um Ctrl+C, um Ctrl+V e dar uma paradinha, dar uma analisada, com base na experiência que vocês têm até aqui, para verificar se eventualmente faltou ali algum serviço, melhor dizendo, algum insumo que valeria ser trazido aqui para a nossa construção. Ok? Então, este é o caminho. Tenho a minha tabela, vou na tabela para verificar os serviços e trazer a composição do serviço debaixo dele aqui. Para isso, vocês viram aqui, voltando aqui, vocês vão contar muito com esse sumário de publicações aqui da SINAP, aonde é só ir no serviço que eu preciso aqui. Obviamente que estão aqui todos os serviços necessários ali para a execução de obras civis. Não estão todos. A SINAP ela tem uma boa parte dos serviços aqui apresentado, principalmente no tocante às obras de edificações. Estão todos? Não estão todos. Mas para aquilo que nós precisamos para a construção lá da nossa casa, eu acho que nós temos quase tudo que a gente precisa aqui. Então, eu uso este sumário para chegar à composição, e foi isso que eu fiz até aqui, usando como exemplo aqui o nosso radier, dentro do nosso subsisteminha fundações. Perfeito? Mas isso é a parte da nossa construção. Entendido isso, entendido e listado quais são os insumos, deixa eu pegar aqui uma composição tal aqui para gente. Deixa eu pegar aqui essa aqui está ótima. Entendido aqui todos os insumos, não deixando nada de fora, levei para minha planilha. Agora, vamos entrar na seara do consumo. Até aqui, nós trouxemos todos os insumos necessários. Agora, vamos ver a quantidade necessária de cada insumo para realizar uma unidade do serviço. E sempre que vocês olharem a composição, aparecem aqui a unidade a qual esse serviço
está sendo aqui mensurado. No caso de formas, que são as tabeirinhas lá, para a forminha do radier, aquelas tabeirinhas laterais, aquela forminha bem simples lateral, a unidade é a metragem quadrada, é o metro quadrado. Se eu for aqui para um outro serviço, vamos ver aqui um outro serviço, só ver como mexe na unidade. Vamos ver aqui o serviço de compactação aqui está por metro quadrado também. Vamos ver aqui. Camada separada, lona, metro quadrado. A armação, unidade, quilos. Quilos de aço. Estou falando de aço, estou falando de armação, unidade, né, de mensuração do serviço é quilo de aço. Quando nós formos lá olhar o concreto, vamos lá olhar a concretagem que aparece aqui embaixo. Cadê você? Concretagem, unidade, metro cúbico. Então, estejam atentos às unidades de mensuração do serviço, unidade básica do serviço. Então, vou pegar o concreto, que parou aqui a tela no concreto. Para realizar a concretagem, 1 metro cúbico de concretagem de radier, 1 metro cúbico, a unidade básica é metro cúbico. Então, para que eu realize uma unidade básica, quanto de recurso eu preciso? Vamos começar pelo material? Material concreto. Para realizar 1 metro cúbico de concreto, eu preciso de 1 metro cúbico de concreto. Mas percebam vocês aqui, que aparece aqui 1,06 metros cúbicos de concreto. Aparece 6% a mais de concreto aqui. Por quê, professor? Por que se olha, se eu vou concretar 1 metro cúbico de concreto, eu tenho que comprar concreto a mais? Eu prescindo de concreto a mais, 6% a mais de concreto. Né? Porque existe aí, né? E aqui, deixa eu ver se ela fala alguma coisa a respeito. Se ela subentende. Deixa eu ver se está subentendido. Vibrador, volume total de elementos. Estão envolvidos. Ah lá. Considerou-se. Deixa eu grifar aqui, aumentar aqui e grifar. Considerou-se 6% de perdas incorporadas e sobras de concreto. Olha só o que está dito aqui. Então é o seguinte. Isso vale para o concreto, para a concretagem, para todos os serviços que nós temos ali nos nossos processos, né, produtivos. Nós temos aí uma ineficiência, vamos chamar assim, na aplicação do nosso insumo. Que se traduz na forma de sobreconsumo, ou seja, do consumo além daquilo necessário, na perda do material ao longo do meu processo produtivo. Né? Eu tenho problemas de perda, infelizmente se perde material. Eu tenho, né, perdas de material, ora por material consumido além da conta, um consumo que ficou incorporado. Vamos pensar que houve um nivelamento, né, ruim da minha laje de radier, eu tenho um consumo que foi além do necessário, ou a minha base ficou também com um desnível, um nivelamento não tão bom, em alguns pontos desse meu radier, a espessura ficou maior do que aquela prevista em projeto, ou o concreto no seu transporte até chegar ao local de lançamento, ele foi perdido, porque uma parte do transporte desse concreto foi feito em cima de uma jerica, e eu derrubei o concreto pelo caminho, enfim. Eu não vou entrar aqui com vocês a fundo na seara de explicar aonde se encontram as perdas, ou seja, aonde está a ineficiência no consumo do material. Estou aqui para dizer para vocês que nós, enquanto construção civil, nós somos ineficientes, nós consumimos o material que vai além do teoricamente necessário. Então, na teoria, o consumo seria, caso aqui, 1, mas eu já tenho que prever que eu vou consumir um percentual a mais para que na hora lá não me falte o material. Porque se eu comprar um material, fizer minha compra pautado no meu consumo teórico, provavelmente faltará material para aplicação e eu vou ter um problema ali durante a aplicação. Então, fruto da nossa ineficiência, né, produtiva, nós já temos que considerar aqui na nossa tabela, né, de composição de custos, já um consumo adicional ao consumo teórico. Este consumo adicional
para cada material tem lá uma faixa, né, uma ordem de grandeza. Existem aí sistemas, né, de informação. A informação ela pode se encontrar, não é tão simples assim de encontrá-la, mas eu tenho estudos, levantamentos que foram feitos que me apontam mais ou menos qual que seria sobre a perda de cada processo, de cada material em cada processo, para que eu possa colocar aqui. Se eu sou construtor, eu tenho que ter um histórico também de consumos que me apontem qual que é a minha perda média, minha perda mediana, para que eu possa, primeiro, tentar diminuí-la a cada nova obra, buscar ser mais eficiente, mas também que eu possa arbitrar o valor dessa minha perda média, né, nas minhas composições, para que eu tenha lá, para que eu tenha um orçamento realista. Não, você fala, não, só consumo teórico. Isso não vai ser verdade, né, porque vai me faltar material lá, preciso comprar material a mais, meu orçamento aqui ficou com uma falha. Então, pessoal, para vocês aí, entendam que, por exemplo, a SINAP, no tocante a material, é observar se ela já está considerando para aquele material um valor de desperdício, de perda do material aqui. Né? E se assim o for, ok. Né? Ok, já está colocado aqui, está identificado, está ótimo. Não me preocupo mais com isso. Vamos ver, por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui no caso da armação, se o mesmo raciocínio vale. Então, olha só, porque aqui é mais difícil, né? Concreto, a unidade é metro cúbico. E ok, eu percebi lá que 1,06 metro cúbico já estava dando a entender que eu precisaria de comprar um material adicional. No caso do aço, quilo de aço. Não é tão simples assim. Eu tenho uma quantidade de quilos para cada metro cúbico de concreto. A coisa não está tão implícita assim. Né? Então, aqui, olha, para fazer aqui, para armar, ou seja, cadê o aço? Tela. A tela aqui, ó. A tela é uma unidade de metro quadrado, que a tela de aço soldado, né? Segundo essa tela tipo aqui, Q283, tá lá, 4,48 quilos de aço por metro quadrado, né, de tela. Né? Então, a minha tela aqui, ela tem aqui 0,27, eu preciso de 0,27 metros quadrados para realizar aqui, para ter um quilo de armação pronta aqui. Né? O que eu quero chegar é saber se uma eventual perda do material foi incorporado aqui. Tela. Não tem, aqui não fala nada. Critério de aferição. Aqui não está implícito se a perda da tela, aqui todo material tem uma perda ali. Na hora de eu cortar, de recortar uma tela para encaixar ali na minha forma, posso sobrar um pedacinho. A perda aqui não está implícita. Né? Então, para não complicar demais aqui a nossa vida, eu só quero dizer para vocês que, olha, estejam atentos na construção, ao olhar pelos consumos, que nem sempre é o consumo teórico que eu trago aqui em relação aqui à minha construção, ao meu consumo. Eu tenho que saber que para quase todos os materiais é preciso que se compre um material adicional, porque ao longo do meu processo produtivo, perdas vão se dar em maior ou menor escala, dependendo da eficiência de cada empresa, a condução dos processos pelas empresas, mas é preciso estar atento que entra na minha composição um consumo de material que é sempre superior ao consumo teórico determinado, certo? Então, vamos voltar aqui para o concreto, aqui fica mais fácil aqui a nossa leitura aqui da nossa composição. Muito bem, então o material entra, está colocado aqui, então para fazer 1 metro cúbico de concretagem eu tenho que consumir isso aqui, ok? Agora entra a questão da... Vamos olhar agora o outro insumo, o insumo mão de obra. Mão de obra. Então está lá, olha, coeficiente. Aqui a unidade deste insumo, que é o pedreiro, são as horas de pedreiro a serem consumidas, eu tenho a quantidade de horária, ou seja, qual é a leitura aqui? Para que eu realize 1 metro cúbico de concretagem desse meu radier, segundo a SINAP, é necessário aqui 0,41
horas de pedreiro e a mesma quantidade de horas de servente. O consumo de material é mais fácil, né? Saber a origem dele. Eu vou lá no projeto, quantifico o meu projeto. No caso lá do concreto, eu tenho lá a área de forma, eu tenho a altura da minha laje, então com a área da forma multiplicada pela altura prevista em projeto desse meu radier, eu determino quantos metros cúbicos de concreto eu preciso. E logo isso eu chego ao consumo de concreto. Ou, se quiser fazer por metro quadrado, num metro quadrado, por uma altura de radier de tanta lá de 15, de 20 centímetros, tem um consumo de concreto. Chega-se a essa conta facilmente pelo projeto. Agora, como eu chego ao consumo da mão de obra? Como será que aqui a Sinap chegou a esse número, que aponta para 0,4 horas de pedreiro para fazer 1 metro cúbico de concretagem de radier? Né? Como é que se chega a este valor? Na verdade, para vocês nesse momento, eu estou aqui só dando avançando um pouquinho no conhecimento, porque alguém pode se indagar, né? De onde veio esse ponto 41? O ponto 1,06 já entendi. Está óbvio, está claro no projeto, atribuo lá um percentual a mais de perda e está ok. É compreensível. Agora, já que a hora do pedreiro é essa hora que está um tanto quanto abstrata essa informação aqui. De onde ela veio? É importante que vocês questionem, para que tenha entendimento. Então, vou dizer para vocês que a informação que contém em termos de consumo de mão de obra e, eventualmente, consumo também de equipamento, isso é feito através de leituras, né, de levantamentos em campo. Em algum momento, técnicos foram a campo, fizeram leituras, fizeram levantamentos em várias obras para verificar o consumo do pedreiro na condução, na realização desse serviço. E através ali de ferramentas e de análises estatísticas, chegou-se que para realizar 1 metro cúbico de concretagem radier, se consumia ali 0,4 horas de pedreiro mais 0,4 horas de servente. Então, isso vem, né? Essa informação, a origem dela está em levantamentos que foram feitos durante a realização dos serviços, aonde se aferiu esses consumos, se apropriou dessa informação, se analisou essa informação, se leu essa informação através de uma leitura estatística para poder arbitrar tal valor aqui, aparecer tal valor. Ele é confiável, professor? É isso mesmo? Ou seja, é isso? Não. Isso é uma leitura estatística que remete a obras específicas, a um tempo específico, a uma realidade específica, onde para esse conjunto de realidade, para essa realidade deste momento, se verificou e se chegou a esse valor de consumo horário de pedreiro. Mas de repente eu estou agora numa empresa onde a minha mão de obra é muito capacitada, ela é muito treinada, né? Eu trabalho com concreto aí autoadensável, um concreto que não tem nas composições, eu tenho uma tecnologia do material concreto que permite uma facilidade na execução da concretagem, somado aqui ao fato de trabalhar com essa mão de obra que está comigo aqui há tantos anos, são pessoas aí muito qualificadas. O meu consumo aqui, a minha necessidade por hora de pedreiro é bem menor. Eu posso trazer isto para a minha composição? Pode. Se a sua informação estiver lastreada em levantamentos, em aferições que você fez, em constatações que você fez através aí da condução do serviço na sua empresa, ótimo, você vai trazer a tua realidade. Esse número aqui é um número da Sinap. A Sinap fez o levantamento em algum momento, pode ser que esse número não seja aderente à tua realidade de execução de obras. Então é importante, né, que você tenha a sua sistemática de apropriação dessa informação, ou seja, do índice de consumo, ou seja, do índice de produtividade. Isso aqui é produtividade. Isso nada mais é que o meu índice de produtividade. O consumo pedreiro hora por, no caso aqui, metro cúbico de concreto. 0,41 horas de pedreiro para cada metro cúbico de concreto. Isso aqui é um índice de produtividade. Que é igual, que é a mesma coisa, você fala que é um índice de consumo de mão de obra aqui. É a mesma coisa.
Então, os meus índices de produtividade, os meus índices de consumo são meus. Eu posso usar os meus, desde que eu tenha uma sistemática de apropriação e de conhecimento desses meus índices. Se eu os conhecê-lo e tiver confiança, é sensato, né? E é interessante que eu traga os meus coeficientes de consumo para cá, no que tange a mão de obra, eventualmente no que tange ao equipamento. No quesito material, eu só vou aqui, o 1 é fato, o percentual de perda, que eu vou também estar olhando ali para a condução do meu processo para perceber, de repente, que, olha, minha perda é menor. Minha perda é da ordem aqui de 3%. Então, eu vou trazer aqui 1,03%. Ou não, a minha perda aqui, meu processo da hoje está muito problemático, minha perda aqui é de 10%, 15%. Eu vou trazer a minha realidade para cá. Então, as informações aqui contidas, eu uso como referência. São tabelas chamadas de sistemas referenciais. É uma referência que eu vou usar quando eu não tenho números que estejam mais próximos da minha realidade. Eu uso esta referência. Ela é 100% confiável? Aí não, não é 100%. Ela é tão somente um sistema de referência. Tá entendido? Pessoal, vocês estão entendendo aqui a questão aqui do consumo, né, da referência que a gente está falando? Então, para vocês aqui que estão construindo esse primeiro orçamento, vão construir esse primeiro orçamento, vocês têm outra tabela, tem informação proveniente aí, de repente, da empresa a qual vocês estagiam, podem fazer uso, justifiquem lá, apontem que, olha, usei a referência da tabela tal, da empresa tal, que eu acho que é muito mais aqui capaz, é muito mais confiável, faz muito mais jus aqui à realidade de uma obra. Se não se tem nada além, eu vou então partir usando aqui aquilo que a Sinap está me propondo. Eu falo Sinap porque nós acordamos de usar a Sinap como nosso sistema referencial. Tantas outras tabelas, tantas outras valores referenciais. Se for, de repente, uma TCPO, encontrar lá um serviço bem parecido com esse aqui, muito provavelmente o valor apresentado vai ser outro. Não vai bater. E aí temos aí questões a administrar, problemas a resolver. Então, por exemplo, lá, hoje em dia, para as obras, principalmente as obras dos contratantes públicos, tem os tribunais de conta que ficam em cima, verificando, né, se o orçamento está ali sendo cumprido, se a obra está gastando de fato o recurso que ela apontou no planejamento, no orçamento que deveria consumir e gastar. Então, está um tribunal de conta em cima. E aí, olha, descolamentos entre aquilo que foi gasto, foi apontado no orçamento, que é um plano, e aquilo que foi realmente consumido, essas diferenças podem estar pautadas em cima dos coeficientes de consumo. Eu apontei na minha composição um coeficiente de consumo de 0,41. E, de repente, o meu consumo na obra, a minha equipe trabalhou com baixíssima produtividade e o consumo foi outro. Tá? Então, assim, eu tenho que estar muito atento à construção do meu orçamento, lembrando que, e já vou botar para vocês aqui uma coisa muito importante nesse momento aqui, olha, o preço. Nós estamos atrás aqui de quanto vai custar, concordam? Nós estamos atrás de quanto vai custar o nosso serviço, porque a somatória dos custos dos nossos serviços nos darão o custo da nossa obra. Então, vou deixar claro para vocês, ver se vocês estão me entendendo aqui, estão me acompanhando. O preço de um serviço, ou seja, porque tem a diferença entre preço e custo. Preço é o custo mais, eventualmente, impostos, encargos e o próprio lucro de uma empresa que me presta serviço. Tem uma diferencinha entre preço e custo. Tá? Mas, enfim, este preço ele é a função de dois elementos básicos aqui. Da produtividade, de o quanto eu necessito de recurso para realizar uma unidade de serviço, e também aqui de quanto eu pago pela hora do pedreiro. A hora do pedreiro custa R$20, ok, mas quantas horas de pedreiro são necessárias para fazer uma unidade de serviço? As duas informações se somam, né, para poder formatar, para poder chegar ao custo do serviço, ao preço do serviço. Não é só o quanto custa a hora. Ah, beleza, a hora do pedreiro são R$20. Mas vem cá, quantas horas de pedreiro eu preciso?
é o consumo, é a produtividade. Então, uma tabela de composição, uma tabela orçamentária, ela é fundamental que eu tenha ali elementos, né, básicos. Primeiro, né, o meu coeficiente de consumo daquele recurso e depois o quanto custa aquele recurso. Então, pessoal, olhando para a composição aqui, olha lá, nós vamos levar os insumos, tais quais eles estão aqui, e vamos levar aqui também as suas unidades aqui, os seus consumos, os seus índices de consumo, os seus índices de produtividade, que são esses valores aqui. Então, voltando para a tabela aqui, voltando para a tabela aqui. Correndo com a tabela aqui, olha só. Aqui, ó. Eu trouxe para cá. Primeiro eu coloquei um campo de unidade, né? As unidades nas quais nós trabalhamos aqui. Armador é hora, pedreiro hora, servente hora, lona preta metro quadrado, laço de brita metro cúbico, tela quilo, concreto metro cúbico, prego quilo, tábua metro linear. São as unidades, né, que eu uso aí para poder, né, medir, para poder comprar, enfim, para precificar ali os meus insumos. A questão é, no caso aqui do radier, qual que é a unidade básica? É 1 metro quadrado de radier. Quanto custa 1 metro quadrado de radier? Né? Então, lá, para fazer 1 metro quadrado de radier, quantas horas de armador são necessárias para cada metro quadrado? Eu aqui fui buscar aqui numa dessas tabelas essa informação. Olha, eu preciso aqui de 0,02 horas de armador para executar a armação pertinente aqui a 1 metro quadrado, né, de radier. Eu preciso de 0,25 horas de pedreiro para fazer esse metro quadrado. Professor, onde você buscou essa informação aqui? Eu busquei nas tabelas de composição, que é o índice de produtividade, é o quanto de recurso eu consumo para realizar uma unidade de serviço. No meu caso aqui agora, meu serviço está fechado em execução de laje de radier. Aconselho que vocês façam em maior grau de detalhe, que vocês explodam a laje radier no serviço, tal qual aparece a SINAP. Compactação, preparação lá, colocação da lona, forma, amação e concretagem. Ou seja, vão aparecer vários serviços concorrendo aqui, né, para a execução desse radier, cada serviço com a sua devida composição. Então, está aqui, né, a minha composição mais fechadinha aqui, né? Então, eu preciso aqui de 1,1 hora de servente para executar 1 metro quadrado. Preciso aqui de 0,05 metro cúbico de brita para executar 1 metro quadrado de radier. No caso de lona plástica aqui, eu vou precisar aqui, basicamente, eu vou colocar aqui 1,05, que é aqui, né, uma perdazinha, uma parte de interseção da lona ali, ou seja, eu coloquei um tanto a mais de lona para cada metro quadrado aqui, como se fosse a perdazinha da lona. De concreto, eu preciso de 0,12 metro cúbico de concreto para fazer cada metro quadrado, subentendendo que eu tenho aqui uma espessura, uma altura de concreto aqui de 12 centímetros, mais ou menos. Preciso aqui de tantos, 10 gramas de prego para cada metro quadrado de radier e 0,16, ou seja, 16 centímetros de tábua para cada metro quadrado de laje de radier que eu vou executar. De novo, de onde vêm os índices aqui de consumo? Vem das tabelas aqui, voltemos para ela, vem daqui, olha. Aqui está, neste pontinho aqui estão os coeficientes de consumo que eu vou levar lá para montar a minha tabela de composição orçamentária. Então, vem daqui, certo? Coloquei aqui, olha, montei aqui, trouxe para cá. Então, esta informação e esta informação vieram das tabelas de composição. Não vou aqui inventar nada, trazer nada de fora. Vou lá na tabela e vou montando a minha composição do meu projeto, da minha casa aqui, a partir das informações contidas na tabela de composição. Ó, aqui está informado, ó, essa minha
eu fui na TCPO, minha tabela usada como base aqui foi a TCPO. Vocês vão usar o quê? Vão usar a SINAP e vão construir de acordo, né, com a proposta da SINAP, não da TCPO, que foi a que eu usei aqui, e hoje está diferente, né, do que eu quero que vocês façam. É importante que vocês também, que nessa tabela, né, de composição orçamentária, se traga aqui, olha só, para cada insumo e para cada serviço, o seu código. Esse código apareça aqui. E depois, por exemplo, aqui eu posso filtrar pelo código. O código do pedreiro é esse aqui, segundo a TCPO. Eu filtro o código, porque o pedreiro ele vai aparecer em vários serviços. E eu posso depois filtrar aqui pelo código do pedreiro e ter lá o custo de pedreiro da minha obra. Eu somo todos os custos relacionados a pedreiro e sei o quanto de pedreiro eu vou gastar, sei o quanto de pedreiro eu vou consumir, né? E essa informação vai me ser útil em algum momento. Então, sempre trazer o código. O código está onde? Vamos lá, voltar lá na Sinap. No caso aqui da Sinap, ela código, tá vendo aqui, ó? Olha o código do pedreiro, 8309. É o código do pedreiro, né? Que aparece aqui. Certo? Muito bem. Então, até aqui está ok, aparece o código, muito bonitinho. Vamos avançar na minha tabela aqui de referência para vocês. Para 1 metro quadrado, eu tenho este consumo. Só que o meu projeto, hipotético aqui, eu tenho 100 metros quadrados de radier. Óbvio que isso aqui é uma regrinha de 3 simples, né? Onde aqui agora eu estou apontando todo o insumo necessário para que eu realize aqui, né, os meus 100 metros quadrados de radier. Então, eu vou precisar aqui, então, 2 horas de armador, 25 horas de pedreiro, 110 horas de ajudante, de servente, e assim sucessivamente. 16 metros lineares de tábua, 12 metros cúbicos de concreto, ou seja, uma regra de 3 básica para chegar ao consumo agora para a minha obra. 100 metros quadrados agora é relacionado ao meu projeto, certo? Isso aqui é um fator de correção de perdas quando esse fator, eventualmente, não esteja, né, atribuído aqui, né, já lá. A Sinap, por exemplo, no caso da TCPO, essa perda não aparece. Aparece lá aqui, ó, aparece um valor tal, onde a perda não. Se a minha laje tem 12 centímetros de espessura, chegou do meu projeto, e eu preciso de 2 metros cúbicos, a TCPO ela não me apontou um sobreconsumo, um consumo adicional. Eu estou arbitrando aqui uma perda de 10%, de maneira que esses meus valores aqui sejam corrigidos de acordo com a perda que eu trouxe. Qual que é a fonte desses percentuais de perda aqui? Eu sou a fonte, eu arbitrei. Então, armador... A mão de obra também tem perda? Tem. Isso aqui é uma conversa a ser explorada com vocês numa outra disciplina. Tem também perda de mão de obra. O cara ficou no celular lá, ele foi contratado para trabalhar, para entregar 8,8 horas de área de trabalho. Ele ficou no celular 1 hora, essa hora ele não trabalhou. Isso é um desperdício. Então, os desperdícios de mão de obra que se dão com uma série de fatores, eu sei que eles existem, eu estou entendendo que aquele cara não trabalha direto às 8,8 horas, eu estou atribuindo aqui uma perda de 30% para a mão de obra. Mas isso aqui é uma conversa que a gente explora em mais detalhes mais à frente na nossa jornada, um pouquinho em outra disciplina. Mas, enfim, eu achei por bem colocar uma coluninha aqui de fator de correção para dizer que aquele consumo, né, que apareceu aqui, eu vou precisar de um consumo adicional e aí corrigir para cá, está aqui o meu consumo corrigido. Então, até aqui é consumo. Aqui é o meu consumo para fazer os meus 100 metros quadrados de radier. Vou precisar desta quantidade aqui de insumos. Ok? Muito bem. Avançando para cá, né, eu tenho que agora aqui, né, calcular agora, né, o meu custo, né, o financeiro. Aqui é meu consumo físico. Agora eu tenho que saber o meu custo financeiro, quanto isso vai me custar. Para isso, eu tenho agora o custo unitário dos materiais. Tem uma outra coluninha agora. Se aqui eram os recursos, os consumos unitários, essa coluna, agora eu tenho aqui os meus custos unitários. Ou seja, né,
Quanto custa 1 metro cúbico de brita? No tempo que eu fiz isso aqui, custava R$ 130 o metro cúbico. Vocês têm agora que buscar o custo disso. Já adianto para vocês que também lá nos materiais da Sinap, existe lá, ela disponibiliza com atualizações mensais, tabelas com a precificação de todos os insumos que aparecem em suas composições. Então, vocês lá vão descobrir, vão chegar até não vão precisar fazer consulta, não ligar para a loja de materiais, sair pesquisando o preço. Não. Vocês vão pegar a tabela mais recente, fornecida pela Sinap, com os preços dos insumos, obviamente, no local aonde vocês estão pensando no projeto. E o preço do material aqui no Rio de Janeiro é um, em São Paulo é outro, e assim, né, por diante. Então, vão se apoderar da tabela mais atual para a região onde o projeto de vocês acontece. E vão trazer, né, esses custos unitários para cá. No meu tempo lá, a brita custava isso. A tela de aço custava isso o quê? R$5, que era o preço do quê? Do quilo de aço de uma tela CA60 desse tipo que é o 188 aqui. A especificação da tela. O concreto custava R$200 o metro cúbico. O prego, R$10 o quilo. A tábua, R$15 o metro linear. Então, vocês vão trazer para essa coluna aqui os preços, né, os custos, né, o preço praticado, né, no último momento aqui, para cada um dos materiais, ou seja, o custo unitário. Aqui é o custo unitário. Mão de obra, mesma coisa. Quanto custa a hora? A unidade aqui é a hora. Quanto custa a hora do armador? A hora do pedreiro? A hora do servente? Né? Aqui tem um detalhezinho, que tem ali, quando vocês estiverem vendo a questão, né, dos custos horários, tem uma diferença nas tabelas, que agora apresentam na tabela com, diz lá, desonerado ou onerado, com desoneração ou sem desoneração. É para saber, né, tem um imposto que incidente ali, os encargos incidentes, se eles já estão contemplados nesse custo horário. Quando a tabela é com desoneração, é sinal que aquele valor ali que aparece é um valor onde não está, não está contemplado o custo do encargo, relacionado ao imposto ali sobre, né, sobre a mão de obra, sobre a mão de obra, sobre serviço, na verdade, né, que é o ISS, se me falha a memória. E tem situações onde aquele valor presente naquela tabela já é um valor com encargo. É um valor com encargo, porque esse encargo vai ter que ser pago. Né? A questão é o momento que vai ser pago. Aí tem uma questão tributária, que eu não vou entrar no mérito nesse momento, né? Mas o fato é que sobre toda a mão de obra tem a incidência de encargos trabalhistas que terão que ser pagos, e esses encargos custam. Né? Custam algo em torno aí da ordem de 20% sobre o... Então, aquela história, se o armador ele recebe 10, ele custa já, na partida ele custa 1,2, porque eu tenho que recolher esses encargos trabalhistas da ordem de 20%. Então, o custo é de 20% sobre esse 10, ou seja, eu vou multiplicar aqui por 1,2. Então, é só saber se no custo, aqui no valor da mão de obra, no que eu vou atribuir aqui de valor, né, valor monetário, se este 20% aqui, que é a primeira incidência de impostos sobre os custos do serviço, da mão de obra, já estão contemplados. Então, se não tiver, eu tenho que pensar em corrigir isso já na partida em 20%. Ah, mas é só 20%? São os custos que incidem sobre o serviço, sobre a mão de obra, especificamente? Não. Sobre a mão de obra específica, irão incidir outros encargos, outros impostos, que nós deixaremos para falar disso na próxima aula. Né? Vamos falar disso aí na próxima aula, aqui para não tumultuar, ou mais ao final dessa nossa conversa de hoje. Tá certo? Então, que são os encargos tributários, mas aqui a questão de onerar ou não a folha, né, são os 20%, né, que são os primeiros impostos sobre serviços incidentes aqui. Então, coloco lá o valor, né, horário, né, dos encargos e insumos aí da mão de obra. Eu separei aqui só para... que eu achei por bem separar o custo aqui da mão de obra, dos materiais e, eventualmente, equipamentos, mas vocês podem colocar numa mesma coluna, enfim.
E aí, o que vale aqui é uma multiplicação, né? Eu multiplico, né, obviamente, o custo unitário pelo meu, né, consumo aqui para o meu projeto, chegando então aqui aos meus custos. Para o meu projeto aqui, eu tenho então aqui, né, o custo insumo a insumo para cada um dos insumos, segundo este caminho, que irão perfazer aqui, né, este total. Então, para executar a laje do radier, ou seja, para executar os 100 metros quadrados dessa laje do meu radier, eu estou aqui consumindo, eu vou ter um custo, na verdade, aqui de 8.924,50 centavos, né, para fazer os 100 metros quadrados da laje do meu radier, valor esse que nós chegamos a partir do somatório, né, dos custos de cada insumo, e cada insumo, aqui está a construção para se chegar a este custo aqui. Então, custo direto do serviço. O que vocês, né, deverão fazer? Vocês irão, né, deverão ali, para praticar isso aqui, obviamente, né, não vou cobrar e exigir que vocês façam toda com a planilha orçamentária completa da casinha. Não, mas pelo menos aí uns 5, 6 serviços. É importante que vocês estruturem esta composição, monte a tabela, né, orçamentária com as suas, né, com os serviços, com as composições discriminadas aqui, com seus códigos, os seus coeficientes de consumo. Vão ao projeto de novo lá, tragam, né, os consumos lá para o seu projeto, vão às tabelas de precificações, tragam os preços unitários, né, para que se chegue para aqueles serviços, né, ao seu custo, o custo de cada serviço. Pelo menos 5 serviços, eu acho que é o que eu julgo aqui de bom tamanho, para que vocês pratiquem esta construção, chegando aqui, então, ao custo direto, né, de cada um dos serviços. Obviamente, se eu tenho isso aqui para todos os serviços, o somatório dos custos de todos os serviços é, né, é o custo direto de construção do meu projeto, no caso aqui da minha casa. Desde que eu não deixe de fora nenhum serviço. Desde que eu não deixe de fora nenhum insumo para cada um dos meus serviços. Por isso que eu tenho que ter o meu projeto muito bem estruturado para que todos os serviços a serem desempenhados estejam ali contidos. Para que todos os insumos de cada um dos serviços estejam ali contidos. Para que eu possa precificar cada um desses insumos, considerando, né, os preços atuais, considerando, né, os índices de consumo, ou seja, os índices de produtividade, né, que eu considere os mais aptos a participarem da minha planilha, estando atento ao consumo, né, consumo real, que é diferente do consumo teórico, verificando se já foram atribuídos percentuais de perdas para os insumos, se não for, que eu busque e atribua um percentual de perda para esses insumos, ou seja, trabalhando com os cuidados, com o esmero devido, para que eu consiga precificar os meus serviços e, com isso, chegar ao custo de construção do meu projeto. Perfeito? Aí eu paro e pergunto a vocês que aqui se encontram. Cadê vocês aqui? Vocês estão aqui, a Isabela, a Nanda, o Adriano, o Alexandre, o Eric, todo o pessoal que está aí participando, né, sobre, né, pontos, dúvidas, questões que vocês tenham aí percebido, queiram me trazer conhecimento aqui para que a gente possa esclarecê-los. Este é o momento em que vocês participam, vocês aí, né, comentam, vocês trazem, né, as suas perguntinhas, seus comentários, enfim, com vocês. Eu vou tomar um gole d'água aqui enquanto vocês pensam que vocês vão... Pronto, estudar de volta. Cadê? Ninguém tem dúvida? Todo mundo considera-se apto a montar a sua tabela de composições para chegar ali ao custo de construção da sua casa?
Ninguém? Nenhuma dúvida? Nenhuma participação? Nenhum comentário? Eu acho que vai ficar mais dúvida quando a gente começar a fazer. Então Como, por exemplo, Ah, na aula da Sinap eu não tinha tido a dúvida e só tive na hora que comecei a fazer, que eu vi. Isso, Então, Isabela. eu até separei aqui. Separou, Isabela? Então Uhum. vamos assim, vamos aproveitar. Então assim, pessoal, o que eu tinha para trazê-los para hoje era basicamente isso. Eventualmente, para a gente dar uma olhadinha aqui, depois falar um pouquinho de encargos no tempinho final aqui. Mas eu vou parar aqui agora, eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui, Isabela. Se você puder compartilhar, se eu mostrar ali algum ponto específico, perfeito. Eu te agradeço, tá bom? Vocês estão vendo a tela? Tá entrando. Sim. Então, aqui, por exemplo, no caso da alvenaria estrutural, eu delimitei a parte de marcação e de elevação da alvenaria. Tá. Quando eu fui no Sinap, eu encontrei essa alvenaria aqui, que eu até botei aqui, que tem essas características, né? Eu escolhi a que tinha mais a ver com o projeto. Sim, perfeito. Sim. Só que na parte que ele fala de execução, ele fala que esses índices, eles constam tanto para demarcação quanto para elevação. Então, se eu pego a minha EP, eu não sei se eu uso o mesmo índice para os dois, se na verdade é metade, porque o trabalho, um leva o mesmo tempo, o outro não sei, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Então, assim, a questão é que na Sinap, você olhou lá melhor que eu, está conhecendo melhor que eu, não existe lá uma composição para marcação de alvenaria. Se a gente for olhar, não existe essa composição, perfeito? Certo, isso. Eu não vou checar agora para não perder tempo, mas assim, depois você só confere isso, foi lá, checou, não existe lá, professor, só existe elevação, e aonde subentende-se que vamos chamar de elevação da primeira fiada, que é a marcação, ela tá ali dentro. Essa é a leitura da Sinap. E nós estamos seguindo a Sinap como nossa referência aqui. Então, das duas, uma aqui. A gente pode fazer duas coisas aqui. Deixar como está, colocar marcação e elevação. Aí a marcação sua, a quantidade de serviço não seria mais em metro linear. Eu faria a continha para transformar isso em metro quadrado. Ou seja, eu pego o metro linear e multiplico pela altura do bloco. Tenho lá a metragem quadrada, perfeito? Uhum. E vou trazer o mesmo índice de produtividade ali para a marcação. E vou saber que a marcação ela está levantando, né, tanto tempo ali para ser feito. Deixa separado. Porque eu sei, porque é importante que vocês pensem lá na frente, na execução, que, assim, na obra, como é que acontece? O cara... Se bem que é um pouquinho diferente no caso da alvenaria de vedação, que tem isso, fica mais perceptível. Quando eu falando de vedação, entra lá o encarregado que faz a marcação da primeira fiada na frente, para depois de algum tempo, aí entra lá o pessoal da elevação. Há um descompasso no serviço, há um hiato entre eles ali, quando se fala em vedação. Uhum. No caso de alvenaria estrutural, esse hiato já não se dá mais, né? Obviamente tem um cuidado a mais em fazer ali a primeira fiada, mas a segunda fiada ela entra na continuidade, na sequência. Então, marcação de alvenaria, isso talvez faça mais sentido quando nós não estamos falando de alvenaria de vedação. Entendi. Porque não tem uma referência da alvenaria de baixo. Né? Uhum. Na estrutural, isso talvez perca-se um pouco o sentido, daí a própria Sinap entender que, olha, isso está num bololô só. Então, você poderia aqui, das duas, uma, deixar separado, transforma a tua unidade, a tua quantidade em metro quadrado, tranquilo, então executa a marcação para depois executar o restante de elevação, ou pega a tua quantidade de marcação em metro quadrado, soma-se a elevação, entendendo, tendo a mesma compressão que a Sinap. Entendi. E ali, elevação e marcação estão juntas, não tem distinção entre elas. Você entendeu, Isabela? Entendi. Aí talvez, sei lá, você elimina a marcação e deixa só a elevação. E você pode deixar claro, entre parênteses no teu campinho lá, porque isso você está personalizando, você está fazendo a sua tabela, o seu planejamento.
Você faz como você achar melhor. Você vai conhecer o serviço logo mais, vai perceber que para o teu acompanhamento, para o teu controle é importante que a marcação esteja desassociada da elevação, e aí que no teu plano você, né, separa isso, mas você vai encontrar as justificativas de fazer assim o assado com a tua vivência de campo, de obra, né? Você vai se convencer disso ali. Por hora, eu falar, nunca, professor, encarei uma obra mensural, nunca fiz planejamento. Então, você opta por outra, mas você vai afinar isso, né, com a experiência prática que você vai vivenciar logo mais em obras futuras. Você vai aperfeiçoando a sua sistemática de planejamento. Você não precisa ser fiel ao que está dito ali na SINAP ou nas tabelas. Você vai tendo a tua própria maneira de construir o teu plano, contando com essas tabelas, como eu disse ainda há pouco, como sistemas de referência. E não de verdade absoluta, nada disso. Estou usando como uma referência, mas eu estou aqui montando a minha própria estrutura aqui de planejamento, que tem as suas particularidades, que tem as minhas particularidades, né, que tem o meu jeitinho próprio aqui de conduzir, porque eu considero que isso aqui esteja aí mais afinado com aquilo que eu executo, com aquilo como eu controlo, com a maneira como eu controlo, como eu vou gerenciar a minha obra e por aí vai. E tem que pensar também que o planejamento, ele não só vem para dar respostas ali, para apontar qual é o prazo, qual é o custo e tal. O planejamento, ele vai servir ali como instrumento também de controle. Planejamento e controle, ou planejamento para controle. Eu estabeleço um plano e desse plano estabelecido eu passo a controlar a minha obra a partir do momento que ela acontece, que ela começa a acontecer. Então, o meu instrumento, o meu plano que qual eu desenhei, ele tem que estar condizente com esse meu controle. Porque se a obra acontece de um jeito diferente daquilo que está no meu plano, o controle fica difícil. Então, eu tenho que afinar, eu tenho que apurar ali o meu plano de acordo com o controle que eu vou executar mais à frente. Ou que eu não, de repente que outro engenheiro vai executar. Então, eu tenho que estar sempre conversando também com a obra. Eu sou da equipe de planejamento. Eu tenho que sentar lá com meus parceiros que estão ali na execução de obra para poder montar um plano que melhor lhes atenda. Esse é meu papel, então, enquanto engenheiro, eventualmente, de planejamento. Não é o que está na minha cabeça. Meu planejamento tem que estar aderente, tem que ser aderente àquilo que a obra pratica, de maneira como a obra conduz ali os serviços. Porque em grandes empresas, né, eventualmente você tem lá uma equipe de planejamento que cuida de fazer um planejamento, para dar respostas ali no dado momento, para atender demandas de financiamento, bancárias, enfim. E que não vai ser essa equipe, obviamente, que depois vai estar à frente executando a obra. Então, eu tenho que fazer o plano sabendo que eu tenho que esse plano atender algumas atribuições ali e tal, mas que depois esse plano vai ser usado para a própria obra. Não é justo que a obra depois tenha que fazer o plano novamente para atender os seus propósitos. O mesmo plano atendendo a vários propósitos dentro aí do ciclo de vida do empreendimento. Ok? Ok, claro. Obrigada. E aí, pessoal, o que mais? O que mais? Professor, Oi? eu fiquei com uma dúvida com relação à atividade predecessora dos ramais de esgoto. Sim. Eu queria saber se encaixava se eu colocasse uma relação IF com água fria, início e fim. Da água fria? Isso, na linha do esgoto, colocar IF para água fria. Bom, estamos pensando do esgoto da nossa casinha, certo? Aham. E a nossa casinha conta lá com radia, correto? Professor, no projeto parecia ser uma sapata corrida. Ó, tudo bem, que seja uma sapata corrida que for ali. Se for uma sapata corrida, eu posso ter uma dinâmica um pouco diferente ali da entrada, da precedência do serviço de esgoto. Né? Eu posso pensar assim, que uma hora eu vou ter uma linha de esgoto que vai ter que atravessar para lá de fora da porção da casa. Vai ter uma linha lá que vai ter um sisteminha que vai captar o esgoto ali do banheiro. A casinha é simples, tem um banheiro e tem uma cozinha. Então, assim, eventualmente, pela disposição, esses ramais não vão estar interligados dentro da casa. Eu tô aqui falando sem olhar para o meu projeto de esgoto, porque eu não tenho ele. Mas o fato é que eu vou coletar esse esgoto em 2 pontos e esse esgoto vai ser conectado a uma linha de coleta externa. Ou vai chegar uma caixa de gordura, no caso da cozinha externa, coisa e tal. O fato é
que eu tenho se eu tiver uma sapata corrida, eu vou ter que passar com o esgoto por baixo, né? Ou por dentro dessa viga baldrame, ou por baixo dela, ou sei lá onde. No momento tem uma interferência entre o esgoto e esta minha fundação, ok? Então, pensando nisso, é importante que eu já tenha, que eu posso deixar na minha estrutura de fundação um passante. Eu tenho que lembrar de colocar um passante, que seria um tubo de um diâmetro maior do que a tubulação de esgoto, para que depois eu consiga passar o meu tubinho de esgoto sem ter que, né, furar a minha viga, coisa e tal. Então, nesse momento, se é uma sapata corrida, eu tenho só que lembrar de deixar um passante. E o meu esgoto vai entrar mais à frente, no momento oportuno, mais à frente, obviamente, antes, né, do aterro, antes da compactação do solo ali, antes, né, de eu preparar para poder trabalhar o meu contrapiso. Aí você que vai ver em que momento vai entrar esse esgoto. Por exemplo, eu estou acompanhando, estou ajudando a gerenciar uma construção de uma casa em Brasília, onde o esgoto entrou agora quase com a casa pronta. Foi opção nossa ali da equipe deixar para passar, para montar as tubulações ali de esgoto dessa casa, que é uma casa térrea, no momento já onde a casa estava praticamente pronta, ela estava com as paredes edificadas, a casa estava coberta, né? Que momento que ela entrou? No momento, obviamente, que eu tenho agora que preparar agora, eu tenho que entrar e eu vou realizar contrapiso. Então, obviamente, antes do contrapiso, eu tenho que deixar meu esgoto pronto. Então, assim, como é que eu vou fazer a ligação de precedência ali? Eu posso deixar uma ligação com a relação de contrapiso. Olha, 10 dias antes de iniciar o contrapiso, eu tenho que estar com o esgoto finalizado. Ou 5 dias antes de entrar com o contrapiso, eu já finalizei meu esgoto. Já criei uma relação ali de precedência. E eu posso pensar que, né, que o meu contrapiso ele vai entrar ali, né, ele tem como precedência a conclusão do meu revestimento argamassado. Ou seja, meu contrapiso ele entra depois que eu tiver emboçado as paredes. Por quê? Porque eu não quero danificar, não quero incrustar massa de emboço no meu contrapiso. Então, eu só entro com o contrapiso quando eu, né, terminar o emboço das paredes internas da minha casa, internas e externas. Ou seja, o contrapiso está associado a quem? Às paredes. O meu esgoto está associado ao meu contrapiso. Né? Eu tenho que ter concluído o meu esgoto, meus ramais de esgoto, num período ali de 5 dias antes do início do contrapiso. Então, assim, na minha cabeça, Rebeca, eu faria algo do tipo, eu criaria umas ligações de precedência estabelecendo esse ordenamento. Contrapiso, entra depois do emboço, esgoto, o esgoto é finalizado, um pouco ali, né, finalizado um pouquinho antes do início do contrapiso. Ficou claro para você aí a minha... Ficou assim, professor. Então, assim, pensa algo do tipo que é como nós fizemos recentemente aí, estamos fazendo essa casa em Brasília, certo? Certinho, obrigada. E assim, cada qual vai defender a lógica, né? Tem uma lógica. Obviamente, eu não posso passar por cima das normas, não posso passar por cima da boa prática, mas, por exemplo, teve situação da gente entrar com a casa onde eu estou aqui. Foi opção minha na ocasião aqui, primeiro fazer o contrapiso para depois emboçar. Isso foi ruim, porque ele caiu, sujei o contrapiso com emboço, eu comprometo o próprio desempenho, de repente, do piso que eu vou assentar sobre o contrapiso, porque aquele contrapiso ficou com argamassa incrustado, que vai prejudicar a aderência do meu piso sobre o contrapiso, enfim, aí entra uma série de coisas que a gente vai estar observando, mas para vocês, nesse momento, é só ter mais ou menos a coisa lógica desenhada, e não se preocupe tanto com essas questões, porque isso vai vir muito, como eu disse para vocês lá atrás, da vivência prática de vocês, né, do acompanhamento, da observação, vocês vão criando musculatura aí para poder definir melhor esse sequenciamento de obras, pensando aí em mitigar patologias, em dar um dinamismo, dar uma dinâmica melhor à obra, preocupados com a produtividade, com o uso do recurso, enfim, tantas outras coisas que entram e competem aí para ter um plano,
um sequenciamento bem definido dentro do nosso planejamento. O sequenciamento é etapa do nosso planejamento, como vocês viram aí nas nossas conversas até aqui. O que mais, pessoal? Mais alguma coisa? Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se eu consigo rapidinho aqui, abrir aqui um material. Complemento. Deixa eu ver aqui onde pode estar isso aqui, só um minutinho. Edificações. Prato casa, atividades, módulo. Não está aqui. Anexo de área relativa. Complemento aula. Encargos sociais. Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, já para vencer isso aqui, nesta nossa tabela aqui da caixa. Percebam vocês que ela está separada separada por estados, né? Para cada estado tem a sua tabela aqui de encargos. Vamos achar aqui o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu falei errado lá para vocês, né? A questão da oneração ou desoneração é relacionada ao INSS, não ao ISS, que é um outro imposto que vai aparecer depois. Então, troquei o nome dos impostos lá. É o Imposto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Tem uma questão em curso aí que você vai falar, olha, o governo vai, para alguns setores, ele, né, continua não exigindo pagamento ali desse imposto para aliviar um pouco aí a folha, os custos ali. Então, o governo, né, manteve ali, né, uma folha de a desoneração da folha, né, não na não necessidade de pagamento aí desse imposto aqui por conta ali de estimular investimentos, estimular uma série de estímulos que o governo recolhe e não exige ali o pagamento ali do imposto. Então, por isso que tem essa questão aqui de hora ter os 20% entrando, hora não ter entrando aqui, né? Então, olha só, a diferença está aqui, olha, em relação a esse primeiro imposto, né? De eu considerar o INSS ou como sendo zero, ou seja, com desoneração, ou considerar o INSS, aí eu tenho que recolher esse imposto, é mais um imposto que incide aqui sobre os meus encargos, a formação dos encargos sociais sobre a mão de obra. Então, os 20% de INSS. Então, depois vocês vão dar uma olhadinha com mais detalhes aqui para vocês conhecerem, mas é aquilo, né? Aquela velha história. A pessoa que trabalha na construção civil, ela recebe pouco e ela custa muito. É um ditado, é uma frase que vira e mexe nós escutamos por aí, né? Porque existe aqui os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra que atua no nosso setor, obviamente estamos falando aqui do nosso setor em específico, que fazem com que, né, olha só aqui no final do dia, vamos pensar aqui no caso onde eu tenho, eu também estou considerando o INSS nesta folha de encargos. Só não está compartilhando a tela não, professor. Rapaz, ainda bem que você avisou a tempo aqui, meu caro. Vamos lá compartilhar isso aqui, que eu estou aqui olhando aqui. Voltemos aqui, vamos olhar rapidinho para essa questão aqui dos encargos. Deixa eu ver onde eles estão aqui, já nem sei mais. Estão aqui. Estou olhando aqui uma planilha para o estado do Rio de Janeiro, que não me dá aqui uma ideia dos encargos sociais incidentes sobre a mão de obra, onde todo empregador que tem lá seus empregados devidamente registrados deverá recolher. Ou seja, se aquela história, se o cara custa lá, se ele recebe 1.000, ele custa para a empresa, ele pode custar para a empresa aqui 2.000 e tanto aqui em função dos encargos que precisam ser recolhidos
para atender aqui uma série de questões aqui de ordem previdenciária, social, participações, as questões aqui, né, dos direitos, né, dos trabalhadores, tudo mais. Então, olha só, no grupo A, na formação desses encargos, estão ali, né, os impostos, está o INSS, está lá a participação de alguns, né, sindicatos aqui, o SESI, o SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário Educação, o FGTS, que é o Fundo de Garantia, o SECONS, que é o sindicato aqui, né, do pessoal que trabalha na construção, o seguro contra acidente. Então, tudo isso aqui tem uma participação aqui, ó. Esse pacotinho primeiro aqui, do grupo A, isso já perfaz aqui, pode chegar aqui a 37,8%, considerando aqui o INSS. Aí vem aqui, né, os direitos, os direitos, né, dos trabalhadores dentro do regime seletista, tem que remunerar aqui o repouso, feriado, 13º, licença paternidade, faltas, dias de chuvas, acidentes, enfim. É um grupo cujo encargo aqui, em função aqui do regime de trabalho, se é mensalista ou horista, né, varia aqui de 20% a 50%, basicamente aqui. Tem o grupo C, de avisos prévios, férias indenizadas, né, rescisões sem justa causa, né, que perfazem aqui mais algo em torno de 7% a 9%. E tem o grupo D, que são algumas residências de um grupo sobre o outro, que vão perfazer aqui mais um valor, fazendo com que o total de encargos sobre a mão de obra varie aqui dessa monta, em função do regime de contrato de trabalho, podendo chegar aqui, no caso aqui, de um horista aqui com INSS, a ordem aqui de 115%, o que torna, o que encarece o custo desta mão de obra ao empregador. Certo? Quando se fala em reforma trabalhista, ou melhor, em reforma previdenciária, em reforma trabalhista, tem a ver, né, em parte também com os valores aqui praticados, né? E a discussão, não vou entrar a fundo nela aqui, mas são questões que fazem com que a mão de obra ela tenha um custo alto para quem emprega, o que não melhora muito no final do dia a vida do trabalhador, o que ele recebe, mas que para cumprir com exigências, com leis que vigoram desde a década de 50, com a participação de sindicatos que vivem aqui dessas contribuições aqui do trabalhador, que muitas vezes pode não usufruir dos benefícios, enfim, uma discussão aqui que leva aqui, né, o custo dessa nossa mão de obra, né, seja encarecido aqui, seja acrescido desses percentuais aqui, tornando, né, o custo do empregado algo muitas vezes incoerente com a capacidade, né, do pagador, e aí geram discussões que fomentam ali lobbies, que fomentam conversas, que estão por trás aí de reformas daqui ou de lá, né? Então se fala em olhar um pouco para a questão ali de todos os direitos que hoje o trabalhador tem por direito, verificar se a realidade de hoje eles são realmente necessários, se não é o caso de rever isso, de com a redução de encargos se consiga gerar mais empregos, formalizar mais mão de obra, enfim, todo um arcabouço de discussões em cima disso aqui, mas o fato, né, que nós estamos falando de formação de custos, é entender, né, entender aí que vocês estejam atentos ao que se discute, ao que se fala a esse respeito, que possam compreender um pouco mais isso, possam formar a opinião de vocês, para que possam se posicionar e defender uma ação ou outra, quando leis estiverem sendo revistas, quando reformas estiverem sendo discutidas, de fato, porque encargos dessa monta aqui, muitas vezes eles, na tentativa aqui de preservar aqui os direitos, do trabalhador, eles acabam não estimulando a geração de novos empregos, acabam não fomentando novos negócios, acabam dificultando, porque o custo é muito alto, e esse custo alto estar aqui expresso dentro aqui dessas composições de tabelas de encargos como essa aqui. Mas, enfim, tudo isso para dizer para vocês aqui que estejam atentos aí em relação principalmente a essa questão desse item 1, saber, vão acompanhar se ele não precisa ser recolhido, se existem programas de isenção, eles estão em vigor ainda e eu não preciso recolher isso aqui de maneira a tornar mais barata aqui a minha mão de obra e com isso facilitar aqui
a minha prestação de serviço, né, o meu preço formado, né, me tornar mais competitivo. Enfim, minha turma, hoje já estamos aqui chegando a quase meio-dia, eu tenho que dar aula na sequência aqui. Eu, de novo, volto para vocês aqui, me coloco aqui para alguma dúvida que tenha surgido. Se vocês não tiverem dúvida, eu já vou me despedindo por aqui, desejando uma ótima semana e nos encontramos na semana que vem. Lembrando que, né, em termos de atividade, lá na atividade, deixa eu ver que pé que está a atividade aqui, colocada aqui no mural, o exercício aqui, ele não está atualizado. Eu vou atualizar, né, porque aqui está só até a etapa 3, eu vou atualizar com as demais etapas. Até aqui já estamos aqui, né, no momento onde, né, uma grossa parte daquilo que seria para vocês praticarem, nós já passamos por isso. Então, eu vou atualizar aqui a atividade, né, na nossa atividade, para que vocês possam ter aqui a listinha do que fazer, para que possam praticando em casa, aí onde vocês estiverem, fazendo a coisa acontecer, para poder firmando este conhecimento aí. Tá bom? Você pode só mudar a data dele, por favor? Porque ele está com a data, a primeira data que você botou para entregar, aí deixa eu botar, ele fica com entrega com atraso. Tá, deixa eu já tentar aqui já editar isso aqui então agora aqui. Obrigado. Mas é isso, eu vou editar aqui, pessoal. Renomear, excluir, editar. A data está como 29 de novembro. Eu vou colocar uma data futura aqui. Não lembro, você lembra qual foi a data? Fechada aqui? Não lembro, mas eu preciso rever aqui, mas só para não ficar azucrinando a cabecinha de vocês, deixa eu colocar uma data futura aqui, para que vocês não se chateiem com relação a isso, tá bom? Daqui a pouco eu atualizo aqui as etapas, ok? Então é isso, pessoal. Vou parar de gravar aqui. Estou por aqui. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, permaneço por mais uns minutinhos aqui com vocês. No mais, aí, boa tarde e boa semana a todos. Boa tarde.